Já estamos de volta com o seu estilo de vida. E você já pensou em ser mamãe? Ou você já acompanhou uma pessoa que foi mamãe recentemente, ou que já foi mamãe em outras épocas da vida, ou só teve curiosidade? E se você é papai ou vai ser papai, pode chegar a ser papai, também tem que estar interessado nesse assunto, viu? Nós vamos conversar com a obstetra Elisa Akami, que vai explicar um pouquinho desse universo pra gente, como que ocorrem os partos, qual parto é o melhor a ser feito, se dói ou se não dói, porque a primeira pergunta vai ser essa já. Bom dia, doutora. Bom dia. A pergunta que não quer calar, dói ou não dói? Ela estava me dizendo que doer para ter filho é coisa do passado. Sim, o parto vaginal, que é aquele que a mulher sente as contrações, realmente ele é acompanhado de dores. Mas quando eu brinquei dizendo que as dores são do passado, é porque, assim, apesar do Ministério da Saúde não recomendar muito, mas eu acho que é um direito da mulher que quer ter o seu parto normal, que ele possa ser feito com uma analgesia. Então, que ela possa ter direito ao parto vaginal, que é o mais fisiológico, que tem menos complicações e que é o melhor também para o bebê, e se não há complicações, claro, e que ele possa ser feito com analgesia, porque é um direito. Cada paciente tem um limite diferente da dor. Tem mulheres que conseguem lidar bem com a dor e tem mulheres que não conseguem. Então, eu acho que a maioria dos obstetras, eles pensam que a paciente pode sim fazer um parto com analgesia. Analgesia seria anestesia, né? Isso. Aquela injeção que a gente já está acostumado a ouvir popularmente, que é dada nas costas. Que é diferente. A raquianestesia da peridural, mas geralmente é feita a peridural. Entendi. É mais ou menos... São diferentes. São diferentes, mas são causa parecidos. o mesmo efeito ou não? Não, porque na RAC geralmente há um comprometimento das fibras motoras e essas não devem ser comprometidas, porque aí há contração. No caso da peridural, há contração, essa paciente continua dilatando, o bebê continua descendo, o sistema motor do útero ele não é prejudicado, só que ela não sente a dor. Até porque a gente precisaria fazer a força, né? Exatamente. Para o bebê sair. E, doutora, quais são os diferentes tipos de parto? A gente ouve sobre muitos partos hoje em dia. Sim, basicamente eles são dois tipos. O parto cesariano, os partos cirúrgicos, o qual a cesárea é o grande representante dele, e o parto vaginal, que é o parto normal. Dentro do parto vaginal, nós temos os partos vaginais também cirúrgicos, que são aqueles com o uso do fórceps e com vácuo extrator, mas também temos parto natural, sem nenhuma intervenção, que é aquele que há uma evolução natural do parto e não é feito nenhum tipo de intervenção nessa parturiente, nesse parto. E como que a gente sabe que já está na hora do bebê chegar? Só através das contrações, da bolsa que está estourada, ou existem outras evidências? Eu só fazendo um adendo aqui, complementando ainda aquela primeira pergunta, é que assim, dentro dos partos vaginais tem algumas modalidades de parto, como o parto domiciliar, que está muito em moda atualmente, o parto de cócoras, e a gestante ela pode escolher o parto dela, mas assim, nós temos também que alertá-la dos perigos. Enquanto a relação trabalho de parto é acompanhado das contrações, pelo menos de 2 a 5 contrações em 10 minutos. Então é importante assim, a paciente sentiu a dor, viu que a dor é intensa, confira no relógio uns 10 minutos e quantas vezes essa dor se repetiu. Além do mais, a dilatação também, que para a internação nos hospitais, o mínimo é de 3 centímetros, e acompanhada também da perda do tampão mucoso. E o que seria o tampão mucoso? É aquele muco, aquela secreçãozinha transparente e que pode ter raios de sangue. Ou a perda do líquido amniótico, que é clarinho e vem em grande quantidade, que nós até brincamos, é a cachoeira. Foi para Figueiredo, sentiu Figueiredo descer, já está no trabalho de parto. E qual é o caminho que essa mulher precisa fazer a partir do momento que ela descobre que está grávida? Por exemplo, descobri que eu estou grávida, vou ao médico, confirmo que realmente estou grávida, quais são os exames, qual é todo o percurso que a gente faz até que o bebê nasce? Olha, o recomendado é o ideal e que não acontece na maioria das vezes é que essa paciente ela faça uma consulta pré-concepcional. Por quê? O mínimo é 3 meses. Porque, por exemplo, o ácido fólico
nós podemos dar 3 meses antes para a gestante e prevenir defeitos do tubo neural, espinha bífida. Então, o importante é a mulher planejar sua gravidez e a consulta do pré-natal é antes. Mas caso aconteceu, não foi planejado, fazer o exame do beta, o inicial é o beta-HCG, e um ultrassom para confirmação da gravidez. Aí segue o pré-natal normal, que é acompanhamento do peso da gestante, da pressão da gestante, além dos exames laboratoriais, hemograma, ureia, creatinina, exame de urina, tipagem sanguínea e fator RH, e é muito importante também que a gente saiba todo o histórico dessa paciente, uma anamnese bem feita, para detectar se essa paciente é de risco ou não. E os ultrassons também, ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre e o de terceiro trimestre, para ver se esse bebê está ganhando peso adequado, se não tem nenhuma malformação, é importante. E é indicado que se eu comecei o pré-natal com um médico, que o meu bebê nasça a partir desse médico, que a gente continue com o mesmo doutor do início ao fim? Olha, é o ideal, porque esse médico já te conhece, sabe como foi toda a sua evolução. É o que não pode acontecer na maioria das vezes. Mas, assim, principalmente no ambiente particular, o que acontece? Se você assina um contrato, você pode estar assinando um contrato não com o médico somente, mas com a equipe dele. Então, é uma pessoa também que já conhece todo o teu pré-natal. Mas, na maioria das vezes, o que acontece? A paciente faz o pré-natal com um obstetra e vai para a maternidade e tem seu filho com o plantonista. Também não tem riscos para ela. Não é o ideal, né? O que toda mulher gostaria, porque já conhece seu médico do pré-natal e confia nele. Mas não tem riscos. E na maioria das vezes é o que acontece. Em relação a esse risco, qual é a diferença de uma gravidez dita normal e uma gravidez de risco, né? O que essa mulher tem que faz dessa gravidez ser de risco e como que deve lidar com o processo dessa gravidez, já que é diferente da outra? Na verdade, eu gostaria de iniciar essa resposta introduzindo o conceito do que é o risco. O risco se estabelece porque as pessoas, o indivíduo, ele tem diferentes probabilidades de adoecer e até mesmo de falecer. Então, assim, as pacientes usuárias de drogas, só um exemplo, pacientes no extremo da idade, abaixo de 15 anos, acima de 35 anos. Então, nós vamos analisar toda a vida da mulher e estabelecer uma conduta conforme a classificação dela. Uma paciente que desenvolve pré-eclâmpsia na gravidez, que é aumento da pressão e aumento da excreção das proteínas na urina, não tem a mesma atenção que uma paciente que teve o seu pré-natal todo, não apareceu doença nenhuma, os exames todos normais, o ultrassom viu que o bebê está bem, não é o mesmo tipo de atenção. Essa paciente com complicações ou com maior probabilidade de ter complicações, ela vai ser assistida mais de perto. Não que a outra seja esquecida, ela vai ser acompanhada também, só que essa demanda uma atenção maior por parte da equipe de saúde. Então, qualquer sintoma, e talvez que não seria um motivo de ir ao hospital, por exemplo, para uma paciente normal, no caso dessa paciente, precisa fazer uma visita a mais e Sim. consultar, ou de repente ligar para o médico, né? Que hoje a gente já tem essa facilidade maior. Sim. Por exemplo, nesse caso específico da pré-eclâmpsia, se a paciente sentir turbação visual, cefaleia, isso daí pode ser sinal de uma complicação grave. Então, essa mulher tem que procurar o pronto-socorro. Ou se ela sentir mal-estar, de repente, aferir a pressão em casa, deu uma pressão muito alta, tem que ir no pronto-socorro, não pode postergar. E a gente ouve muitas mulheres dizerem que estão se preparando para que o parto seja normal, né? Aí a gente ouve muito falar sobre exercício, sobre caminhada e tudo mais. Qual é o preparo que a gente deve fazer para que o parto seja normal, para que a gente consiga ter um parto vaginal, assim que fala? Isso. O mais importante é a mulher saber o que é um parto, saber os sinais clínicos do trabalho de parto. A mulher, sem dúvidas, ela chega na maternidade mais relaxada, mais tranquila, que ela sabe que ela está passando por esse processo e o que está acontecendo. Uma paciente que não tem esses esclarecimentos no pré-natal, e é uma falha do pré-natal, que a mulher tem que chegar bem esclarecida, ela sente mais dores, ela fica mais ansiosa. Uma outra coisa que nós recomendamos também são os exercícios preparatórios para o parto. Um que nós passamos muito na maternidade é aquele exercício com a bola de pilates, que a mulher senta e fica fazendo exercícios com a bola. E outro também é na posição de cócoras, que ela fica apoiada em algum lugar
própria casa dela e se abaixa e se levanta. E é importante, porque já é uma preparação. Então, é importante sim, a gente recomenda. Tem a ver com a posição do bebê? Tem a Que ver. encaixa certinho para poder sair? Isso, exatamente. Aí, quer dizer, conforme você vai fazendo esse tipo de exercício, ele vai descendo da forma que... E é mais já correto. ajuda também a mãe no próprio trabalho de parto. Porque quando, por exemplo, na nossa maternidade, que é da residência da maternidade Ana Braga, então nós indicamos para as mulheres ficam lá treinando, andando, fazendo exercícios com a bola e fazendo os exercícios de agachamento para ajudar no parto. Existe todo um preparo, lógico, né, gente, para que o neném venha de uma forma bastante saudável. E a gente você já falou um pouquinho sobre os partos diferentes que a gente ouve, e a gente escuta muito falar no parto humanizado. O que seria esse parto humanizado? Ele é indicado ou não? Apresenta riscos ou não? Não, o parto humanizado, até na própria concepção do Ministério da Saúde, o parto humanizado é aquele que a mulher ela é bem recebida, ela é acolhida no serviço da maternidade, ela tem direito ao seu acompanhante que está lá participando, massageando, deambulando junto com ela, e que as mínimas intervenções elas são feitas, mas que se precisar, se o bebê entrar em sofrimento, se ela não conseguir dilatar, se o bebê não descer, que a gente possa fazer as intervenções mais rápidas possíveis. Uma outra coisa que mudou também, que antigamente as mulheres elas ficavam sem se alimentar. E não, nós vimos que ela pode se alimentar, não vai comer uma feijoada, mas tem um chazinho, uma sopinha, sem resíduos. Eu lembro, inclusive, então, que a minha mãe conta isso, que quando ela foi ao hospital para me ter e tudo mais, eu demorei um pouco para querer sair, não quis sair. E aí, é assim que o termo que a gente usa, né, popularmente. E aí, ela teve que ficar esperando, sem comer nada, não podia beber água, não podia fazer nada, e desesperada. Ela conta até uma história engraçada, gente, que acho que o vizinho do hospital estava fazendo churrasco, e ela sentiu o cheiro do churrasco e ficava desesperada, porque eu não nascia, não acontecia nada, ela estava sentindo dor e ainda estava com fome. Então, é uma realidade que as mulheres realmente tinham que enfrentar, né? Não, agora não precisa mais isso. Mas assim, eu vou além do que o Ministério da Saúde fala. Aliás, ele fala também, logo nos primeiros capítulos da assistência ao parto humanizado, é que o parto humanizado é aquele que garante tanto a saúde da mãe quanto do bebê. Porque o momento do parto é o momento mais feliz. Aquela família está pronta para receber, aquela mulher está pronta para ser mãe, o pai e a avó. Então, a gente tem que garantir a saúde e a segurança desse binômio. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente volta, continuando falando sobre essas questões dos partos, e a gente ainda vai falar aqui sobre a gravidez na adolescência, como acontece o parto de uma adolescente, se é normal, se não é, como a gente aconselha. E você fica por aí, não perde, manda sua participação pra gente, a gente volta já já.